Nascido em 17 de julho de 1972, graduado e mestre em Direito, graduado em História, juiz de Direito desde março de 1997 e titular da comarca de Fernandópolis desde 2005, onde ocupa a primeira vara criminal em infância e juventude. Evandro Pilarim foi professor de Direito em Mato Grosso do Sul entre o ano de 2000 e 2005. É autor da obra Bem Jurídico Penal, um debate sobre discriminação, publicado em 2002. É um imenso prazer recebê-lo, o senhor, em nossos estúdios. Boa noite. Boa noite. Eu que estou muito feliz com o convite, muito feliz por estar aqui com vocês. Doutor, no dia 17 de junho de 2009, foi votado no Supremo Tribunal Federal que jornalista não precisa necessariamente ter diploma para exercer a profissão, sendo que um dos motivos que alegam está fundamentado no artigo 5º, no inciso 9º da Constituição, a qual diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A seu ver, tal artigo serve como prova decisiva para derrubar um diploma de jornalista? Olha, essa questão foi muito polêmica, muito discutida, não só dentro do Supremo Tribunal Federal, como na sociedade também. Meu pensamento, a minha visão sobre o tema, não é essa do Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 5º também diz que o exercício profissional deve ser regulamentado em lei. Isso está também disposto no artigo 5º. E jornalista é uma profissão e tem regulamentação legal. Então, com todo o respeito, obviamente, à nossa Suprema Corte, eu entendo que a profissão de jornalista tem que ser regulamentada e aquele que vai exercer a profissão de jornalista deve ter um diploma expedido por uma universidade reconhecida pelo poder público. E com essa queda, a informação está assegurada de fatos apurados e expressados corretamente, ou ela pode perder a valorização pela falta de qualidade? Não, eu hoje penso que a forma como a informação chega às pessoas vem de várias fontes. Então hoje nós temos a televisão, o rádio, a internet com as suas redes sociais, enfim, uma de formas onde a informação navega, passa e chega até as pessoas. No meu entendimento, o que vai diferenciar aquilo que as pessoas querem ler, ver e ouvir é justamente o tratamento que é dado ao conteúdo, a novidade, o conteúdo elaborado, a forma como esse conteúdo chega até as pessoas, porque na internet nós encontramos uma infinidade de blogs, de redes sociais, etc. Mas as pessoas acabam buscando aqueles em que tem uma informação de melhor qualidade. E, obviamente, quem sabe tratar a informação com melhor qualidade é o jornalista. Então é assim que eu vejo. Eu acho que só vem acrescentar, evidentemente, uma pessoa que tem a formação de jornalista. Falando sobre a falta de qualidade, o senhor, como juiz, deve receber vários ofícios referentes ao caso e relatos por escrito. O senhor poderia nos contar alguns erros bizarros que já chegou em suas mãos? Não precisa nos contar, mas gostaríamos de saber os erros mais comuns. Olha, em relação à imprensa, no meu caso, não tive assim tantos erros crassos, erros assim retumbantes em que a imprensa, no caso aqui na nossa cidade ou mesmo fora, tenha noticiado algum fato nosso relativo a alguma decisão nossa. O que eu vejo meio que comum, e aí não é um traço só do nosso trabalho, é às vezes a confusão que o jornalista mesmo formado faz em relação às expressões que são condizentes à nossa área, a área do direito. Então é muito comum erros no seguinte sentido: o juiz emitiu um parecer. O sistema legal, o juiz não emite parecer algum, o juiz decide. Quer dizer, parecer é opinar, o juiz não dá opinião sobre os fatos, o juiz emite decisões. Então, às vezes é muito comum você ouvir assim: o juiz deu um parecer sobre o fato. Quem dá parecer não decide, dá opinião, e não é o caso, quem que dá o parecer? Quem dá o parecer geralmente é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, etc. Então, esses erros que a população às vezes não percebe e passa desapercebido, quem é da área logo nota que o jornalista não cuidou bem
daquilo que ele está transmitindo. Por quê? Porque embora ele esteja transmitindo para uma infinidade de pessoas que não vão fazer essa distinção, há aqueles espectadores que sabem fazer distinção porque são do mundo. Então aí, né, erros como esse doem ao ouvido daquele que tem o conhecimento de causa, né? Então, eu acho que é sempre bom, não só no direito, mas na medicina e tal, o jornalista às vezes tomar cuidado com algumas expressões. Não que isso vá matar a matéria e pôr em xeque a credibilidade, nada disso. Mas, resumindo, erro crasso, absurdo, eu não tenho visto, né, chegar. Evidentemente que a gente, às vezes, passa o olho aqui, acolá, em algumas matérias, principalmente escritas, né? E a gente vê aí o pessoal não muito chegado aí no português, né? Aí é meio complicado. Para chegar ao patamar da excelência, do domínio da linguagem, quais os caminhos que o senhor percorreu? Eu acho que nós temos que tentar, errar para acertar. Recentemente eu fiz uma postagem no Facebook de um texto meu, né? E olha que eu sou assim, quando eu vou escrever, e talvez tenha um pouco de jornalista nisso, porque quem usa rede social, né, principalmente o Facebook, o Twitter, você acaba tendo a necessidade de construir um texto que as pessoas vão entender o que você está dizendo, aquela coisa toda. E eu mesmo, né, sempre tenho o costume de revisar bastante, então eu nunca publico de imediato, eu sempre dou uma lida e falo assim, agora eu vou publicar. Não, espero mais uns 5 minutos. Depois eu leio novamente, né, e faço aquela revisão para poder publicar. E mesmo assim, de vez em quando escapa. E o que me dói, no meu caso, que me dói muito, é a publicação de um texto com erro gramatical. Eu fico doido. E recentemente eu publiquei um erro de regência, né, de um verbo, e eu fiquei muito chateado. Então, não vou apagar, até porque havia vários comentários embaixo. Mas eu acho que nós devemos ir ali e corrigir o erro. Então eu voltei nos comentários e pedi desculpa aos meus amigos do Facebook e fiz a correção do erro, há tempo para correção também. Então acho que chegar num nível de excelência, em falar que não vai errar, isso é impossível. Todos nós estamos suscetíveis ao erro. O que nós não podemos é ficar dentro do erro, perceber o erro e deixar do jeito que está. Ou então não trabalhar, ou então não estudar para melhorar. Acho que aí não dá para ficar. O grau de excelência é difícil chegar, mas temos que nos corrigir. Depois de tantos anos, a língua portuguesa sofreu diversas alterações em escrita, dificultando não só a vida dos profissionais da área de jornalismo, mas também a todos quanto usam dessa ferramenta como meio de trabalho. Qual o posicionamento do senhor referente a essa mudança? Foi necessária essa mudança? Olha, eu tenho uma visão talvez muito conservadora, né? Se é possível dizer isso, talvez muito conservadora a respeito da língua portuguesa. Eu entendo que nós temos que seguir as regras gramaticais, entendo que nós que nos comunicamos com as pessoas, porque o juiz também, ao decidir, se comunica com a parte, né, com aquele que vai ao processo, enfim, os jornalistas, né, com maior intensidade ainda, porque e amplitude, porque se comunica com uma quantidade imensa de pessoas. Eu acho que nós não podemos nos descuidar da norma culta, de forma alguma. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ter uma linguagem prolixa, rebuscada, cheia de palavras difíceis, novas, né? Não, temos que usar as palavras comuns, etc. e tal. Mas eu acho que nós não podemos nos desgarrar do léxico, não podemos nos desgarrar da regra gramatical. E o que eu tenho visto ultimamente, talvez por influência das redes sociais, onde realmente as pessoas perdem ali a total a referência da gramática, um descuido muito grande. E parece que isso está indo principalmente para jornais, né? Então você começa a observar o jornal e tal. E outra, tem aquela divisão, né, aquela separação clássica entre a linguagem falada e a escrita, em que já há uma tradição em se perdoar, né, mais o erro na linguagem verbal, porque evidentemente quem está falando, né, a pessoa precisa construir uma frase, nem sempre sai com a escorreição que se precisa na fala, mas na linguagem escrita não, porque aí nós temos tempo para escrever, para ler, para meditar, ainda que pouco, mas temos. Então, o meu ponto de vista, nós temos que continuar presos, no bom sentido, às regras gramaticais. Não podemos fazer tábula rasa disso.
Em um país como o nosso, onde o hábito de leitura não é um exercício muito frequente e, por conta disso, há uma deficiência na linguagem culta. E o que o senhor sugere para despertar o interesse pela leitura, desde o primeiro contato da criança com o livro na escola? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque, honestamente, ela demanda aí um conhecimento, né, de educação e pedagogia e que me falta, assim, condições para responder. Eu posso dar uma opinião, né, de um observador, de alguém que lida com a linguagem, né, escrita principalmente, que é o meu caso. Eu vejo assim, me parece que está faltando um pouco mais de disciplina, né, tanto nas escolas quanto dentro de casa, quanto fora, no leitor mesmo, né? Está faltando um pouco de disciplina em relação à linguagem, né? A disciplina não significa dizer engessar, tornar a coisa impossível de ser realizada. Não, é possível você fazer um texto, uma representação, etc., dentro de uma regra uniforme, linear e que facilita a comunicação. Porque senão também tem um outro lado, né? Tem um outro lado desse problema, que é o seguinte: se você não tem um parâmetro, uma regra a ser seguida, o que acontece? E se você permite que se fale tudo de qualquer forma, eu honestamente às vezes vejo e leio algumas linguagens que aparecem na internet e eu não entendo o que as pessoas estão falando, né? Então são palavras truncadas, são resumos de frases e palavras que fica entre um nicho muito específico de pessoas. Quer dizer, então a linguagem, o português, acaba se tornando uma língua toda própria apenas de um pequeno grupo de pessoas. Quem está de fora não entende. Então, se nós não nos ocuparmos da linguagem culta, né, a gente corre o risco também de virar um lugar em que as pessoas falam do jeito que quiser, e aí também ninguém vai entender nada, né? Vamos agora fazer uma breve pausa e já voltamos. Não saia daí. Você faz o caminho, escolhe onde quer chegar. Com a FEF tem o que precisa pra chegar lá. Venha fazer FEF, tudo a ver com você. Toda a estrutura e tecnologia para a formação que o mercado pede. Venha fazer FEF, seu futuro começa aqui. O ensino que é a sua cara, com a qualidade que você espera. Venha pra FEF. Estamos de volta com o Talk Show. Doutor Evandro, o Código de Ética do Jornalista, em seu artigo 2, do direito à informação, qual se refere ao acesso à informação de relevante interesse público, é um direito fundamental. O jornalista não pode admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse. Diz em seu inciso 5º que a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de censura e a indução de autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciado à comissão de ética competente, garantindo o sigilo do denunciante. Com base nisso, como o senhor vê a questão de censura no Brasil, visto que há anos atrás era grande a censura, né? O que nós temos observado aqui e ali, pelo menos observando a palavra censura e entendendo o significado dela, porque censura, o termo nos remete a um procedimento em que alguém vai impedir que se faça algo, quer dizer, então esse algo não vai acontecer, porque foi impedido antes. No caso da censura da informação, significa dizer que havia uma informação a ser divulgada e essa informação não chegou porque foi impedida. Então a censura, como um procedimento preventivo para se evitar que chegue uma determinada informação ao público, no Brasil, se existe, é muito raro e a gente não tem conhecimento disso. Não existe nenhum mecanismo do Estado, né, da polícia ou poder judiciário, etc., que impeça que uma informação seja veiculada. Isso não. O que existe e que às vezes as pessoas vêm chamando de censura, e não é propriamente censura, são pessoas que depois que a informação é publicada e é divulgada, que se sentem afetadas de alguma forma ou prejudicadas com aquela informação e ingressam no judiciário, né,
para pedir uma reparação, etc., ou, às vezes, né, impedir que aquela informação que já começou a veicular, que se veicule ainda mais, etc. Não estou dizendo que, né, não existe totalmente a censura. Recentemente, o jornal Estado de São Paulo, né, teve uma decisão do Tribunal de Brasília impedindo que o Tribunal de Brasília continuasse a divulgar informações a respeito do filho do senador José Sarney. Então aí é uma exceção a essa regra que eu falei, evidentemente que barraram a informação no ninho. Mas como regra geral, assim, de uma forma geral, não existe um mecanismo, um sistema legal que impeça que a informação chegue à população. Então, sobre esse aspecto, censura, nós não podemos dizer que exista censura no Brasil. Não, não existe. O que existe são procedimentos que são tomados na justiça depois que a notícia é veiculada. Então, às vezes a pessoa utiliza de agressões, né, ou termos absolutamente desnecessários e tal. E também a justiça faz muita distinção, né, de onde vem, para onde, quem é o público receptor, de onde nasce a informação, e sempre o princípio da liberdade de manifestação do pensamento deve reinar. É claro que aqui nós não vivemos um modelo de liberdade de informação como o modelo americano, claro que não, nós temos nossas peculiaridades, mas regra geral, esse é o nosso patamar, embora o que nós temos visto aí, infelizmente, né, são pessoas que não se conformam com a informação veiculada ou com a iminência de uma informação a ser veiculada, muitas vezes agridem, né, violentamente, inclusive causando morte em jornalistas, o que é um absurdo, isso é crime, isso não podemos admitir. Aproximadamente 70% dos jornalistas assassinados no Brasil nos últimos 20 anos ficaram impunes. Segundo o levantamento da organização americana CPJ, Comitê para a Proteção do Jornalista, o Brasil está em 11º lugar entre os países onde há mais impunidades contra profissionais de imprensa. Qual a postura do senhor em relação aos dados divulgados pelo comitê e como a lei do nosso país deve interferir para a proteção e a liberdade de expressão do jornalista? Esse problema aí, que envolve agora, né, no caso dos jornalistas, e talvez o maior, o ícone, né, o marco dessa violência contra não só o jornalista em si, mas aquilo que o jornalista representa, que é a notícia, né, que é a liberdade de manifestação do pensamento, foi a morte do jornalista Tim Lopes no Rio de Janeiro, né? Agora, esse problema que envolve o jornalista, se você for em outra carreira, por exemplo, você vai pegar a carreira dos fiscais do trabalho, você vai ver que o Brasil também ocupa um ranking mundial em que há muitas mortes de fiscais que vão fiscalizar o trabalho escravo, principalmente em grandes propriedades. Então, se você for em todo o nicho, você vai pegar policiais. Nós estamos entre aqueles países também onde há um grande número de policiais mortos em conflito, né? Você vai pegar juízes, né? O Brasil recentemente tem passado uma violência em relação aos juízes. Então, todas as profissões do Brasil hoje, nós estamos tendo algo muito semelhante, que é a agressão contra aquele que desempenha a sua função. Eu entendo que, na verdade, isso que está acontecendo com jornalistas nesse ponto é uma forma de reação das pessoas que está muito comum numa sociedade violenta. O Brasil é uma sociedade extremamente violenta, né? O que nós, e eu acho que vocês que estão aqui no jornalismo, nós precisamos mostrar isso para a população, parar com essa mania de achar que isso aqui é um país pacífico. Não é. O Brasil é um país extremamente violento, é adjetivado. Repito, o Brasil é um país extremamente violento. Aqui se matam 50 mil pessoas por ano. A guerra do Iraque e do Afeganistão até hoje não chega a esse patamar. Em lugar nenhum no mundo se mata tanto quanto o Brasil. Então, os jornalistas aí estão inseridos dentro de um grande sistema de extrema violência, né? Então, se nós tentarmos curar essa chaga que está acontecendo em relação aos jornalistas, nós vamos ver que isso aí está acontecendo em todos os outros campos, né? Infelizmente, isso é um reflexo da nossa sociedade. Recentemente, temos acompanhado o caso do jornalista Paulo Henrique Amorim, da Rede Record, qual publicou um texto no seu blog que citava o repórter da TV Globo, Heraldo Pereira, entre diversos adjetivos desagradáveis. O jornalista Paulo Henrique Amorim foi julgado e, em acordo firmado, deveria ter publicado uma retratação, a qual não aconteceu. Se o senhor estivesse julgando o caso, qual seria a punição adequada para o descumprimento do acordo?
Eu acompanhei esse caso pela imprensa, achei o caso muito interessante, à medida em que o jornalista Paulo Henrique Amorim havia feito comentários a respeito do seu colega da Rede Globo, né, o Heraldo, não no que diz respeito à informação mal veiculada, errada, equivocada, ou que ele era um mau jornalista por isso, porque faz parte a crítica, etc., mas fez alguns ataques referentes à condição da cor da pele do jornalista, daí que entra naquilo que a gente fala, algo absolutamente desnecessário. Eu acho que nós temos que evoluir na sociedade, nesse aspecto eu entendo como evolução, e que as nossas discussões têm que ser pautadas por algo mais, não essas coisas, né, que arranham e machucam o sentimento das pessoas. Nós temos que discutir temas e, honestamente, eu vejo até esses programas humorísticos, não estou falando que tem censura, quando fazem chacota com gays, quando fazem chacota com pessoas que têm estatura pequena, eu vejo isso assim, não estou dizendo que tem que ter, eu acho extremamente mau gosto. Né? Muito mau gosto, mas nesse caso do Paulo Henrique, ele foi para um lado absolutamente desnecessário. Eu acho que não era por aí, eu entendi no meu entendimento, que a Justiça agiu corretamente, deu um amparo legal ao jornalista da Rede Globo dentro daquilo que ele foi lesado. Agora, o descumprimento à decisão feito pelo Paulo Henrique Amorim é muito sério, porque aí está mostrando então que além de desrespeitar o jornalista, também desrespeita a justiça, né? Então aí a coisa começa a complicar ainda mais. Mas eu entendo que deve ter alguma multa já prefixada nesses casos aí e que com certeza, se ele não publicou a retratação, deve ter alguma multa já fixada aí. Pelo menos a lei prevê essa multa. Eu não cheguei a checar isso, mas eu arrisco a dizer e faço uma aposta que já deve ter alguma multa muito cara aí que ele vai ter que pagar. Falando sobre o caso ainda, sobre isso o senhor Paulo Henrique Amorim descobriu o artigo 3 em seu inciso 4, a qual se refere em promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Pensando no julgamento sem um acordo, qual seria a punição adequada para tal jornalista? Olha, eu acho que a principal punição aí, né, a lei brasileira prevê inclusive punições criminais quando se descamba para a questão de raça principalmente, né? Então hoje quando se avilta uma pessoa, quando se humilha uma pessoa em razão da cor da pele, a infração não fica apenas no aspecto civil, no aspecto da indenização, chega inclusive no Código Penal. Mas eu penso que essas pessoas, principalmente na grande imprensa, a grande penalização está realmente nas multas, na indenização. Essa acho que é a melhor forma de mostrar, né? Por quê? Porque aí a possibilidade que a lei dá é muito grande. Então, uma pessoa como essa vai pagar um dinheiro muito grande e isso cria, né, aquilo que a gente chama de teoria do desestímulo. Quer dizer, então a pessoa começa a ser penalizada, ela vai sendo desestimulada a ter que cometer aquele mesmo tipo de infração. E talvez a maior das punições é aquela que vem do próprio leitor e da credibilidade do jornalista. Eu acho que um dos maiores atributos que um jornalista pode ter na profissão se chama credibilidade, né? O Heraldo Pereira está com a sua credibilidade intacta. Será que podemos dizer o mesmo do Paulo Henrique Amorim? Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os atuais e os futuros profissionais que convivem com a linguagem culta e com a escrita. Qual a importância de ter o domínio da linguagem para obter uma vida profissional de qualidade e de bons resultados? Olha, fundamental, né? O instrumento do jornalista é o domínio da linguagem. Ninguém aqui também precisa ser um Shakespeare, um Camões para ser jornalista, nada disso. Mas tem que ter um mínimo, né? E aquele mínimo, quando a gente está dizendo, não é o mínimo comum, né? É o mínimo de uma faculdade, quer dizer, a pessoa que sai da faculdade, ela tem que, né? Olha, uma expressão que a gente usa muito, pelo menos, gente, não colocar vírgula entre sujeito e verbo e predicado, pelo amor de Deus, né? E infelizmente a gente encontra muito disso por aí, né? As pessoas que às vezes não sabem construir uma frase, né? A gente até brinca às vezes, né? O pessoal não sabe onde é que vai a vírgula, então fala assim, bota ela aí. Não é assim, né? A gente precisa
compreender as regras mínimas da gramática para quem vai escrever, tomar cuidado na escrita. Eu acho que a polidez, né, o jornalista que faz aquele exercício da revisão, né, na sua linguagem, tanto escrita quanto verbal. Olha, aproveitando aí a oportunidade que vocês estão me dando, e uma experiência que eu já passei um pouco aí na vida com vocês, né, com jornalistas, enfim, vocês aí futuros jornalistas, eu tive a oportunidade de conhecer grandes jornalistas, não, né, um contato único que seja, né, mas tive a oportunidade de conhecer grandes jornalistas, e o que me foi de mais sensível nesses jornalistas com que eu observei e fiquei observando a postura deles é o quê? O compromisso deles com a verdade, sem peguinhas, sem artimanhas, com uma pauta definida, organizados, né, metódicos, extremamente respeitosos com o entrevistado. Enfim, todas essas características eu observei nesses grandes jornalistas, né? Nós tivemos aqui na nossa cidade o programa Fantástico 2 vezes, tive contato com o pessoal da produção, repórteres, etc. Recentemente veio aqui uma equipe do Jornal Nacional do Rio de Janeiro, um grande jornalista, o Flávio Fachel. Então, conversando com esse pessoal todo, a gente observa isso, né? Pessoal que tem um cuidado muito grande com o que está fazendo, né? Trata a notícia, né, como se fosse a sua filha, né? Trata a notícia como se fosse algo muito precioso a ser levado àquele que vai ouvir. Então eu acho que isso que é fundamental. Então, além de dominar o instrumento que é a linguagem, o jornalista tem que ter ética, tem que tratar as pessoas com educação, tem que tratar o entrevistado com educação e transparência, né? Evidentemente que tem a questão do furo jornalístico, todo mundo sabe disso, mas aquele que vai ser entrevistado, ele não quer estar diante de uma pessoa com medo, né? O entrevistado, ele não quer ter medo do entrevistador. Então, o entrevistador, ele tem que assegurar isso em rápidas expressões, num rápido contato, que ele pode estar seguro que ele está diante de um jornalista que veio diante dele para buscar uma notícia de uma forma honesta, transparente, enfim. Então, é isso que eu desejo a todos vocês que estão aqui terminando esse curso, né, e fazendo o curso de jornalista. Que regra vale para todos, né? Vale para todos nós na nossa vida, né? Muito estudo, muita dedicação, honestidade e ética. Gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor por aceitar o convite para participar do nosso programa. Eu que fico muito feliz aí por ter sido convidado. Boa noite e até a próxima.